São as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta versão é a Nova Versão Internacional, a NVI. Mas agora eu quero ler para você a mesma carta à igreja de Tiatira, na versão da Bíblia, a Mensagem. E você vai ver como a carta tem uma contundência ainda maior e a tradução deixa um pouquinho mais claro o que Deus está dizendo para nós e como está o coração de Jesus com esse pessoal. Escreva a Tiatira, ao anjo da igreja: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo e que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo que você tem feito por mim, é impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência, sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la, a ela e aos seus parceiros, e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, esse flerte que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações. O rei pastor de vocês governa com a firmeza de um cetro de ferro, e a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Esse foi o dom que meu Pai me deu e que eu passo a vocês, e com esse dom, a estrela da manhã.
Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Quando li essa carta à igreja de Tiatira, e essas traduções, e tentei ler as entrelinhas e deixar que toda essa poeira baixasse no meu coração, a síntese que fiz foi a seguinte: por trás do sincretismo religioso, existe uma atuação diabólica que induz as pessoas a que formatem uma religião à la carte, que não lhes exige conversão a Jesus Cristo. Vou repetir. Por trás do sincretismo religioso, existe uma atuação diabólica, espiritual, maligna, que induz, seduz, ilude, motiva as pessoas a que construam para si mesmas, para que formatem para si mesmas uma religião à la carte, que não lhes exige conversão a Jesus Cristo. Vou tentar explicar. O grande problema dessa igreja em Tiatira é que ela é uma ótima igreja. E a sua grande força é a sua fraqueza. Porque Jesus diz assim: eu conheço você, conheço as suas obras, eu sei que você está melhor a cada dia, conheço o seu amor, conheço a sua fé, conheço o seu serviço, conheço a sua perseverança. E eu fico impressionado com você, quando eu olho para você, e eu vejo que você cresce, você se multiplica, você se aprofunda, você é uma igreja excelente. Mas tem um pequeno problema com você: você tolera Jezabel. Você tolera Jezabel, essa mulher que se auto-intitula profetiza. O que significa que Jesus não está falando com aquele povo que está lá fora, Ele está falando conosco, com o povo que está aqui dentro. Ele está falando com a sua igreja, Ele está falando com seus servos queridos, Ele está falando com gente de fé, gente de amor, gente que serve, gente que persevera na fé. Ele está falando com gente que está numa comunidade melhor a cada dia. Ele não está falando de um templo pagão, de uma divindade pagã, que está lá do lado de fora. Ele está falando que aqui no meio de nós existe uma profetisa auto-intitulada, e dá a essa profetisa o nome de Jezabel. Não é que a profetisa se chama Jezabel. É mais ou menos como se eu falasse: ó, aqui tem esse garotinho, é o nosso Pelézinho. Não é que o nome dele é Pelé. É quando eu falo, esse aqui é o garotinho que é o nosso Pelézinho, você já sabe que ele é bom de bola. Então aqui tem uma profetisa que é a Jezabel de vocês. E quem é Jezabel? Mulher do rei Acabe. O que fez essa tal dessa Jezabel? Fez a cabeça do rei Acabe, para que Acabe matasse os profetas de Israel. Induziu o rei Acabe a multiplicar em Israel postes ídolos e encheu o povo de Israel de idolatria, de Baalins ou Baal, os deuses pagãos, Baal, o deus pagão, Baalins é plural de Baal, de ídolos, e fez com que Israel se afundasse na imoralidade, na promiscuidade, na devassidão moral. No tempo de Acabe, Israel estava no fundo do poço de decadência espiritual, moral, política, social, por causa dessa maldita Jezabel. E quando Elias, o profeta, vai se encontrar com o rei Acabe, e Deus manda que Elias se encontre com o rei Acabe, Elias diz assim: deixa eu entender, Senhor, o cara acabou de matar um monte de profeta em Israel, e o Senhor quer que eu faça uma audiência com ele? Ele vai me matar também. Ele falou: não vai não, pode ir. Eu garanto que ele não vai te matar. E Elias vai falar com o rei Acabe. Quando ele se encontra com o rei Acabe, Acabe diz assim: ah, é você o perturbador de Israel? E Elias responde: eu não. Quem está perturbando Israel e quem afundou Israel nessa lama foi você e a prostituta da sua mulher.
Então você imagina como o rei gostava de Elias e como Jezabel gostava de Elias. Jezabel colocou a cabeça de Elias a prêmio. E aconteceu, lembra-se que foi Elias quem enfrentou os 400 profetas de Baal? É esse contexto aí. O bicho está pegando feio em Israel, Elias está no meio de um furacão, e isso tudo está acontecendo. O Nabote, ele vê lá um campo, o Acabe, ele vê um campo, e ele fala assim, pô, eu quero essas terras para mim. De quem é? É de um tal de Nabote. Aí o rei foi lá e falou para o Nabote que era para ele escolher um outro pedaço de terra, e ele, Acabe, ficaria com a terra dele, Nabote, e daria uma indenização generosa. O Nabote falou assim, não quero não, essa aqui é terra do meu pai, deixou para mim, era do meu avô que deixou para o meu pai, que deixou para mim, não quero outra terra, quero essa. A Jezabel falou assim, vou dar um jeito nesse cara. Inventou uma calúnia contra ele, falou que ele blasfemava contra o Deus de Israel, contra a autoridade do rei, mandou matar o Nabote, e o Elias ficou sabendo. E quando o Elias ficou sabendo, e Eliseu, o profeta, ficaram sabendo, eles disseram para Jezabel o seguinte, ó, você vai morrer e os cachorros vão lamber seu sangue. E no mesmo chão em que Nabote morreu, o seu sangue vai ser lambido pelos cachorros. Você imagina isso, um recado que eu mando para presidente da república ou para primeira dama. Deus mandou dizer para a senhora. Imagina o profeta. Ele fala com Jezabel. O que acontece com Jezabel é assustador. Porque quando o Acabe já estava morto, porque o Acabe se arrependeu, chorou e buscou a Deus, e Deus falou, tudo bem, eu vou poupar você por enquanto. Mas a sua mulher, eu vou passar o rodo em cima dela. E quando Acabe já está morto, Jezabel morre. E como que ela morre? Quando o rei Jeú está entrando na cidade, ela está na janela olhando. E o rei vem entrando e diz assim, quem é essa mulher aí? Você é Jezabel? Empurra essa mulher da janela. Aí foi um sujeito lá, empurrou Jezabel da janela, ela caiu batendo cabeça para tudo que é lado, o sangue espirrando na parede do palácio, e na rua, e nos cavalos, e a cavalaria passou em cima dela. O corpo de Jezabel foi moído, estraçalhado pelos cavalos do exército de Jeú. Pegaram Jezabel, os restos de Jezabel, colocaram numa biga, sabe aquela biga, aquele cavalo, aquele carro de guerra que os cavalos vão puxando e tal, o cara vai em pé aqui, então colocaram o corpo de Jezabel numa biga, e levaram para o pátio de estacionamento, onde tinha a Operação Lava Jato em Israel. Aí lavaram as bigas, e a água com o sangue de Jezabel escorreu, e os cachorros lamberam e beberam o sangue de Jezabel. E foram então sepultar Jezabel, porque Jeú falou, olha, ela um dia foi primeira dama, ela foi rainha, então dê um sepultamento a essa mulher aí. Só que foram procurar por ela, só acharam uma mão, um pé e a cabeça. Falou, rei, não sobrou nada da mulher. Falou, então joga aí em algum lugar que funcione o corpo de Jezabel como esterco. De tal maneira que ninguém pôde saber qual seria a sepultura de Jezabel. Jezabel não está sepultada, ela foi literalmente triturada pela cavalaria do rei Jeú, e o seu sangue escorreu e foi lambido e bebido pelos cães em Israel. É essa mulher que é usada como referência